Olá, mais uma vez estamos juntos, cada dia. E hoje é muito importante você prestar atenção nesta meditação, nesta reflexão que vamos fazer juntos. Nós observamos que na vida é normal, é a regra, as pessoas quererem ser aprovadas. As pessoas querem ser, nós queremos ser aprovados. Quando alguém faz um vestibular, é óbvio que ele quer passar no vestibular para entrar na faculdade. E tem alguns que não fazem um só vestibular, fazem 2, 3, 5 ou até mais. Por exemplo, para entrar em universidades públicas ou federais, fazem até mesmo em vários estados vestibulares para poder ingressar numa universidade pública ou federal. As pessoas, quando fazem um teste na empresa, elas querem ser aprovadas. De repente tem lá a vaga para um candidato, mas 20 ou 30 aparecem para aquela vaga. Então é óbvio que quem está ali está lutando ao máximo para ser aprovado. Na vida, a gente quer ser aprovado. Ninguém gosta de ser reprovado naquilo que faz. No geral, as pessoas procuram fazer da maneira que sejam aprovadas. Sejam coisas boas ou más, coisas morais ou imorais. As pessoas querem ser aprovadas naquilo que fazem. Pois bem, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Na Bíblia temos alguns casos de pessoas que foram usadas por Deus. No entanto, não eram aprovadas por Deus. Mas como que pode isso, Claudemir? Me explica melhor. Veja só, Saul era rei de Israel. Saul tinha milhares de soldados ao seu comando. Saul era um homem que tinha uma autoridade sobre o povo de Israel. No entanto, ele não tinha a aprovação de Deus. Saul foi um homem reprovado por Deus, por causa da sua rebeldia à palavra de Deus. O rei Saul, por causa de se rebelar contra Deus, por não permanecer em obediência à palavra de Deus, ele foi reprovado. Sabemos que a princípio ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Depois resolveu fazer aquilo que agradava a si próprio. Por conta disso, ele foi reprovado. Até inclusive é conhecido muito conhecido aquele versículo. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o pecado para Deus, o pecado de rebelião é como feitiçaria. De onde vem esta passagem? Da rejeição de Saul. Deus o rejeitou porque ele não foi aprovado. Outros também. Veja só, Balaão. Balaão era um profeta. Balaão, inclusive, fez profecias no que se referem ao povo de Israel e ao Messias. Eu não estou falando aqui de falsas profecias, não. Estou falando de profecias verdadeiras. No entanto, Balaão foi reprovado, porque Balaão se vendeu para o rei Balaque, para que então Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Todavia, Deus converteu a maldição em bênção. Por 4 vezes Deus converteu a maldição em bênção. E o fim da vida de Balaão
foi triste, ele foi morto à espada, porque ele havia feito com que o povo inimigo do povo de Israel, daquele povo inimigo, mulheres seduzissem o povo de Israel, os homens deste povo, e então eles caíssem no pecado da idolatria, obviamente além do pecado sexual, porque eles fizeram fora do que Deus havia determinado. A começar pelo fato deles possuírem mulheres estrangeiras, o que Deus havia proibido os homens de assim o fazerem. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. Então você pode perguntar: o que eu devo fazer não somente para ser usado por Deus, mas para ser aprovado por Deus? Ok? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Nós temos aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Leremos até o versículo 22. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Invocam o Senhor. Então, isso é muito claro. A Bíblia deixa claro que existem vasos para honra e vasos para desonra. Qual é a diferença do vaso de honra com o vaso de desonra? A diferença é na purificação. Assim como aqui é uma figura de linguagem, porque aqui se remete à purificação do povo judeu, a diferença entre o vaso de honra e o vaso de desonra é aquela pessoa que tem um coração puro. Quem não se lembra? Mateus capítulo 5 está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Em Hebreus também diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a diferença entre o vaso de honra e o vaso de desonra não é o fato de ser usado, porque os dois são usados. O vaso de honra é usado e o vaso de desonra também. E um detalhe, às vezes o vaso de desonra é mais usado do que o vaso de honra. No entanto, ele é reprovado, porque não tem o coração puro. No coração tem o ódio, no coração tem a mágoa, tem o rancor, tem a falta de perdão, no coração tem a malícia. E aí então não tem como Deus aprovar isso. De repente, o outro vaso até faz menos, até é menos usado, mas tem um coração puro. E aí Deus aprova. Seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Seja um vaso aprovado por Deus. Afaste de ti tudo aquilo que desaprova a sua conduta com aquele que te criou. Não deixe nem o mal afastar você da real presença de Deus. Ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus.